sobre a imagem negativa que o momento passaria e que não teria feito isso se tivesse pensado por mais 5 minutos. Subiu para 30 o número de pessoas mortas em bombardeios no conflito entre Israel e o grupo Hamas. No total de vítimas, 28 são palestinas. 10 crianças foram mortas nos ataques israelenses contra a faixa de Gaza e mais de 100 pessoas ficaram feridas. As ações são consequência de uma nova onda de violência em Jerusalém, na qual manifestantes palestinos e policiais israelenses entraram em confronto. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN, vale muito boa tarde, 4h mais 4 minutos em São José dos Campos. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta terça-feira, 11 de maio de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e áudio e imagem através do facebook.com/cbnvale. E olha só, por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Ai, professor Alberto Simões, tanta falta faz em nosso convívio. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação do esporte regional para você, do esporte da nossa região, aqui na rádio que toca notícia e sempre toca de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o velho Gris, o nosso querido Dirceu Plenamente, o dono de toda a terça-feira. Daqui a pouco tem de olho da Série A3, vamos falar com o Ademir Wellington de Oliveira Bizi. É o Ademir Bizi, é presidente do Bandeirante de Birigui, adversário do São José da Águia do Vale amanhã. O Bizi vem aqui para bater um papo, para saber como é que tá esse Bandeirante de Birigui. Subiu junto com o São José ano passado da Bezinha para a Série A3. Você vai saber de muito mais com esse bate-papo com o Bizi aqui dentro do Parada dos Esportes. Vamos falar de futsal masculino, feminino, vamos falar do futebol feminino também. Como ontem não teve programa, a gente vai atualizar as informações dos resultados do final de semana e, claro, a gente vai trazer o melhor de todos, o Valtencir Vicente, para atualizar as informações da Águia, que enfrenta amanhã o Bandeirante de Birigui, com total cobertura da Rádio CBN Vale, transmissão novamente do locutor das multidões, o Paulo Roberto de Paula, ao lado de Antônio Carmo e Paulo Roberto de Carvalho, no jogo de amanhã, direto do estádio Martins Pereira, 4h06 em São José. A gente vai falar também, claro, a repercussão da vitória de virada de ontem, do São José para cima do Barretos. De virada é mais gostoso. Além disso, tem a palavra do zagueiro Arthur, do Anderson Magrão e também do Renato Peixe. Ufa, olha só, tá recheadaço o Parada dos Esportes de hoje. O Parada dos Esportes também, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, aquele abraço para vocês, obrigado pela parceria de sempre. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853 ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tinta
Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô, Giovanni, grande abraço para você. Obrigado pela parceria também, viu, Giovanni? Obrigado também pela parceria do seu Otávio da Milclean. Paixão por cuidar. O seu Otávio, torcedor fanático do Taubaté, mas do esporte em geral, do esporte da nossa região. O seu Otávio, que é da Milclean. Paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E como você sabe, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada dos Esportes. Essa daqui, ó, bonitona, tá aqui do lado, ó, do lado da careca do Vieira Júnior. Bonita camisa produzida pela galera da Fest Sports, camisa comemorativa aos 57 anos do Parada, completos no último dia 1º de abril, é verdade, não é mentira, 57 anos no ar de forma ininterrupta. E essa camisa bonitona, produzida pela galera da Fest Esportes, do Miro e da Vanessa. Grande abraço pra você, Miro, grande abraço, Vanessa, obrigado pela parceria, por acreditar aqui no Parada dos Esportes. Você tem que acreditar, né? 57 anos não é pra qualquer um, tá certo? 4:09 em São José. Esse é o Parada dos Esportes, que está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística é de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, cabelinho novo, cabelinho na régua, nosso querido Ed Show Ramiro foi no Banitosa. E direção geral dele, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Gigavale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, 4:12 em São José, de volta com o Parada dos Esportes, sempre falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. O Edson Ramiro já tomou o café da manhã lá na Padaria Flor de P, ele foi no Aquários e agora saindo daqui ele vai tomar o lanche da tarde, vai comer o seu brioche, vai comer aquele quindim e tomar um sucão de laranja lá no Jardim Paraíso. Cada dia ele vai em uma, de manhã ele vai numa, no outro dia ele vai na outra, vai fazendo rodízio. Que beleza, o nosso querido Ed Show Ramiro deixa todo o salário na Padaria Flor de P e o Fernando e o Renato só faz assim, ó. Olha que beleza. 4:13 em São José, grande Padaria Flor de P. Mas agora, meu caro Edson Ramiro, é hora de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. É uma festa no seu rádio, 4:13, e a opinião de toda terça-feira é dele, o velho Grisa. Chega mais, Dirceu. Boa tarde, Dirceu. Alô, amigos desse Parada dos Esportes, cá estou de volta para falar das coisas dos esportes. E hoje eu volto a falar do futebol. O futebol que é uma arte onde em um segundo você pode criar uma obra-prima ou um fiasco para sua vida. A obra-prima poderia ser o pênalti desperdiçado pelo Roberto Baggio, lembra-se? E o fiasco são 7-1 da Alemanha. Claro que ninguém esqueceu. Você já viu como está o nosso futebol? Ou você está parecendo quando pega o celular para ver a hora e acaba vendo tudo menos a hora? Eu estava conversando com meu filho de 16 anos sobre futebol. Eu dizia a ele que o Brasil, o país do futebol, é um dos que tem os melhores salários, clubes e jogadores. O nosso futebol tem histórias. Eu contei para ele de um jogo Santos e Cruzeiro 3-2 para o Cruzeiro no Pacaembu. Gols de Pelé, Toninho, Tostão, Dirceu Lopes, Natal. E o time mineiro ficando com a Taça Brasil de 66, o melhor futebol do mundo. Meu filho ouviu e argumentou: mas pai, esse Cruzeiro é o mesmo que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e que tem passado o sufoco no Campeonato Mineiro? E esse Santos é o que disputou com o São Bento para saber quem fica na Série 1 do Campeonato Paulista e correu risco de rebaixamento? Sim, filho. Falei a ele sobre a força do futebol do interior. Eu dei exemplo da cidade de Campinas, onde temos duas forças do futebol. O Guarani, que já foi campeão brasileiro e que já teve Careca, Renato, Zenon. E a Ponte, vice-paulista com Oscar, Odirley, Dicá e tantos outros astros que por lá passaram. Duas equipes que orgulham em um melhor futebol, que é o futebol brasileiro. E o meu filho novamente me questiona: mas pai, esses dois times são os mesmos que um dia antes de se enfrentarem transformaram as ruas de Campinas numa praça de guerra com tiros, pauladas, pedras. Esses times e seus torcedores orgulham o futebol brasileiro? Eu tentei explicar que são torcedores apaixonados, exaltados, que provocam essa situação deprimente e que colocam a vida de pessoas em risco por causa do futebol. Mas no campo de jogo, são duas equipes de presença e grandes para o país. E mais uma vez meu filho me interroga: mas pai, não foram dois jogadores desse Guarani que trocaram socos num campo de jogo, envergonhando esse clube portentoso, como o senhor disse, obrigando o árbitro a expulsá-los? Uma cena lamentável, pai? Eu concordei com meu filho e procurei mudar de assunto porque ali estava perdendo de goleada. Eu comecei a falar de economia, da pandemia, do mundo atual e sobre quanto as pessoas têm que agradecer pela saúde e pelo pouco que têm. Falei que todos estamos preocupados em fazer nossa parte, e no futebol também. Estamos sendo solidários e hoje em dia um prato de comida é motivo de ajoelharmos e agradecer. E mais uma vez o meu filho saca um argumento: mas pai, se muitos nesse momento passam fome, se muitos clamam por um alimento, e o senhor disse que o futebol tem conscientizado seus participantes a isso, por que os jogadores do Rio Preto se sentiram humilhados quando receberam marmitex recheados no vestiário, sendo que o engenheiro almoça com pedreiros, armadores e serventes num canteiro de obra, advogados almoçam em suas mesas de trabalho e os homens de imprensa almoçam dentro de cabines de estádio? Por que o jogador de futebol não pratica o exemplo? Bem, eu tentei disfarçar a vergonha, dizendo que o futebol brasileiro é coisa séria, afinal, somos pentacampeões do mundo por causa da gestão futebolística do futebol. E o meu filho, mais uma vez, me questiona a construção dos estádios de primeiro mundo e completa, dizendo que agora falta construir o país ao redor desses estádios. E fala da seriedade. Seriedade, pai. Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim, Marco Polo Del Nero foram presidentes de uma confederação desportiva brasileira. Qual foi, pai? E eu respondi: do futebol. E aí meu filho, começando a entender o mundo em que vivemos, questionou minhas colocações quanto à seriedade do futebol, ao dizer que outro dia, num reality show da televisão, parece que foi A Fazenda, uma figura caricata fazendo do programa um picadeiro e dias depois transformando o futebol num circo. Ele se referia ao tal Cartoloco, que foi inscrito no Campeonato Carioca pelo Resende, um clube que muitos consideravam sério. E esse deve ser o jogador de futebol sem muitos recursos técnicos, pois mata a bola em legítima defesa.
Meu filho aposta que já os clubes colocarão influenciadores em campo em busca de audiência. E pensando bem, há fatores externos tomando conta do espetáculo, que é o futebol. Hoje, o VAR tem muito mais visibilidade que os jogadores. Saudades do tempo de Armando Marques, Outenares de Abreu, Romualdo Arpe Filho, Dulcídio, árbitros que se integravam perfeitamente na beleza que é o futebol. Hoje, temos árbitros bombadões, que sabem que estão sendo filmados e colocam os atletas no bolso no quesito marketing pessoal. Resumindo, no futebol do novo normal, o árbitro aparece mais que o jogador, os comentaristas aparecem mais que os jogadores, os locutores aparecem mais que os jogadores e os influenciadores estão chutando os jogadores para escanteio. Eu acho que não consegui convencer o meu filho sobre esse futebol que está agonizando. E ele, antenado num mundo moderno e real, me disse: pai, o país do futebol é o mesmo Brasil, onde velho é chamado de estorvo, aposentado de vagabundo, excrescências sendo chamadas de excelências, e técnicos de futebol virou professor e professor virou um tio. Está bem, meu filho. Me sinto um Brasil depois do jogo com a Alemanha em 2014. Fui goleado. E eu fiquei mais desorientado que a Havaiana em cima de um belo piano. Abraços, amigos, e a você, Vieira, uma ótima terça-feira. Volta a semana, fui. Esse é o filósofo Dirceu plenamente. Que figuraça, hein? Que analogia. Boa, Dirceu. Como sempre, espetacular o nosso querido Dirceu. Só para informar para você, 4h19, Campeonato Paulista, quartas de final, jogo único. Corinthians e Inter de Limeira. O Corinthians já está na frente. 1-0 contra a Inter de Limeira. Temos 18 do primeiro tempo. Fagner balançou as redes para a equipe do Corinthians. Portanto, Corinthians 1, Inter de Limeira 0 é o placar de momento. Campeonato Paulista que vai se afunilando e já no final de semana já teremos semifinal. Já o negócio é louco, é um jogo atrás do outro, é pauleira, meu amigo, não é fácil não. 4h19, o nosso querido Edson Ramiro está tentando contato com o nosso querido Ademir Wellington de Oliveira, o Bizi, presidente do Bandeirante de Birigui, que daqui a pouco está em viagem, está vindo para São José, vai ficar hospedado aqui, não sei em que altura eles estão, mas estão vindo, vai chegar, sei lá que horas, até a gente vai confirmar com eles, saíram de que horas lá de Birigui para São José. Concentração, jogo amanhã 5 da tarde com total cobertura da Rádio CBN, vale transmissão do Paulo Roberto de Paula, comentários do Antônio Carmo, e também o Paulo Roberto de Carvalho estará nessa para bater um papo com eles, tá certo? Portanto, só atualizando para você, Campeonato Paulista, Série A1, divisão especial do futebol. Quarta-feira, quanto tempo não tinha jogo quarta-feira à tarde, hein? Sem ser feriado, sem ser nada, hein? Corinthians vai vencendo Inter de Limeira 1-0, gol de Fagner. O jogo tá rolando lá na Arena Corinthians, tá certo? Deixa eu só atualizar então, enquanto o Edson Ramiro tá fazendo o contato ali, deixa eu falar de futsal primeiro, vamos por ordem cronológica. Na sexta-feira, você lembra que eu falei? Tinha Copa do Brasil, jogo de ida do São José Futsal. Meu amigo, São José trouxe uma vitória de lá, 3-2 para cima do Minas. São José saiu vencendo, tomou a virada 2-1 e depois o Bob empatou o jogo com um gol de calcanhar e depois no finalzinho do jogo fez um gol de cobertura. Um espetáculo. O Bob marcou 2 para a equipe do São José e decretou vitória do São José Futsal para cima do Minas. São José agora joga por um empate no jogo de volta na Copa do Brasil. É tudo eliminatório, jogo de ida, jogo de volta, perdeu, tá fora, venceu, se classificou, segue 3-2 para o São José lá em Minas, ginásio Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. O Libânio e o Ribeiro marcaram para o Minas, o Joãozinho e o Bob marcaram 2 vezes. O jogo de volta está marcado para o dia 18 às 8 da noite. Agora sim, 4h21 em São José. É com enorme prazer que a gente conversa com o presidente da equipe do Bandeirante de Birigui, o Ademir Wellington de Oliveira Bizi, mais conhecido como Ademir Bizi. Tudo bem, presidente? Boa tarde, um prazer falar com o senhor novamente aqui nos microfones da CBN Vale. Boa tarde, o prazer é todo meu de falar com vocês novamente, né? O prazer de estar em São José novamente, fazer mais um jogo de futebol, né? Importante. Presidente, Birigui é famosa porque tem Reinaldo Giannichini, mas em Birigui também tem o Bizi, não é isso ou não? Então, rapaz, faz tempo que a gente tá no futebol, né? A gente é bem conhecido aqui na nossa região. Fui presidente aqui de 2001 a 2006 e aí eu voltei finalzinho de 2019. Maravilha. Então,
Ô, presidente, por que Mas chama... o Reinaldo Giannichini é mais famoso, né? Não, que isso, o senhor manda na cidade, eu tô sabendo. Nada, mando nada. Ô, presidente, por que Bizi? Rapaz, é uma história longa, viu? Mas era um apelido de infância, a família chamava de Mizim, né, por ser Ademir. Aí uma vez um cara confundiu, chamou de Bizim, eu fiquei bravo, aí pegou o Bizim. Não pode ficar bravo com o apelido, que é aí que pega mesmo, né? Aí pegou. Então tá bom. Presidente, me diga uma coisa, o senhor conversou com a gente aqui antes de começar o campeonato, tava tudo meio incerto, agora o campeonato começou, protocolo de Série A1, aquela coisa toda. Como é que o Bandeirantes se virou em relação a isso, presidente? É um campeonato à parte, né? É um protocolo, eu acho que é uma situação que não foi, nenhum clube já passou, né? Jogo de cada 2 dias, todo protocolo, praticamente todo dia fazendo exame, né? O cansaço está tomando conta das equipes, muitos jogadores lesionados, né? Então a gente está vivendo um momento diferente e por isso que tem muita oscilação das equipes, né? Tá poupando jogadores, jogando com times alternados. Então tá uma competição que a gente infelizmente não foi como a gente planejou, né? Então a gente está tendo muitas dificuldades, que nem nós jogamos ontem às 15 horas e estamos viajando agora, às 9 horas da manhã saímos para São José dos Campos, né? Joga amanhã às 17, volta para Birigui, no sábado já tem jogo, na segunda já tem jogo, então não tem um planejamento, é pedir muita proteção de Deus aí para a gente conseguir terminar essa competição e terminar bem, né? Entendo. Presidente, financeiramente tá uma dificuldade para todo mundo, a gente tem ouvido vários presidentes, dirigentes e o discurso é o mesmo e nem poderia ser diferente. Em relação ao Bandeirante, em relação aos patrocinadores, aos parceiros, que a gente sabe é uma dificuldade para conseguir numa divisão como a Série A3, como é que vocês estão fazendo? Os parceiros se mantiveram, estão honrando aí os compromissos, mesmo com todas as dificuldades, como é que está essa situação? A do Bandeirante é a situação de todos os clubes, né? Porque a gente depende muito das empresas. E as empresas, com tudo que veio acontecendo, né? Muitas empresas deixaram de apoiar, né? Então, a gente está se virando aqui como pode, graças a Deus aqui. A gente tem um grupo de dirigentes, né? Diretores, presidentes. As nossas coisas, graças a Deus, está em dia, né? E aí a gente vai ter que se reinventar. A única situação difícil que a gente não consegue entender, essa questão de governo, né? Que o futebol, ele passou a ser o vilão do Covid. Então, você vê que de um ano para cá, quando reabriu, né? Tudo pôde arrecadar. A igreja, o comércio, os restaurantes, os bares, e menos o futebol, né? Então, a gente não consegue entender esse formato, né? Do governo. E a gente está sofrendo muito por ser de Série A3 também, né? A gente acaba sofrendo bastante, mas a gente espera que a gente consiga aí cumprir todos os compromissos e nos reinventar novamente, né, no futebol para ter arrecadação. Ô presidente, quando o futebol parou e não sabia se voltava ou não, até ter aquela reunião, o senhor pessoalmente, como presidente, chegou a pensar na possibilidade de parar o campeonato por conta de questões financeiras? Olha, na verdade, eu fui sempre a favor da continuação, porque você faz toda uma preparação, que o Bandeirantes preparou 2 meses e meio pro campeonato, né? Certo. E aí depois você para, aí você vai voltar igual, acho que 2, 3 presidentes queriam que voltasse em agosto, né? Então aí você parava agora para em junho estar retomando, começar os trabalhos e o campeonato ia ficar muito mais caro. Então eu sempre achei que é muito mais interessante a gente fazer um sacrifício para terminar essa competição. Entendi. Agora, presidente, me diga uma coisa, eu sei que muita coisa mudou para todo mundo, é uma situação inusitada, como o senhor próprio disse. Quando vocês começaram a montar o time lá atrás, vocês imaginariam que o Bandeirante estaria na situação que está hoje em termos de classificação? Está dentro daquilo do esperado? Está um pouco abaixo? Como é que o senhor avalia isso? Não. Na verdade, o Bandeirante não era para estar na situação que está. A gente fez bons jogos. O nosso maior problema foi não fazer os gols que nós criamos.
Então, uma questão aí de 2 pontos, 3 pontos, a gente estaria já entre os 8, né? Sim. E foi uma questão, não foi, a questão, o planejamento foi certo, o trabalho foi certo, realmente que a bola não estava entrando. O único jogo que a gente não fez tão bem foi contra o Olímpia. A gente reconhece que realmente o time esteve totalmente apático, né? E a gente não fez uma boa partida, mas as outras a gente fez bem. As outras partidas o Bandeirante fez bons jogos, criou chances, né? E era pra gente estar numa situação melhor, mas ainda dá tempo de recuperar, né? Com a gente certeza. sabe que ainda tem 6 partidas aí, tá tudo embolado, tá acontecendo, alguns resultados, como eu te falei, né? Times alternados, resultados improváveis vem acontecendo. E eu acredito que o Bandeirante tá num caminho de buscar a classificação, ainda entre os 8, né? O campeonato é louco. São José meteu 4 no Olímpia, vocês foram lá, ganharam do Olímpia, aí o Primavera meteu... Vocês perderam. Não, nós perdemos do Olímpia. É verdade, vocês perderam do... Isso. O São José meteu 4. O São José meteu 4 no Olímpia, vocês perderam pro Olímpia, aí o Primavera meteu 4 no São José, vocês foram lá e ganharam do Primavera, ou seja, o campeonato é louco mesmo. Agora, presidente... Pois não, conclua. É a questão que a gente está falando, times alternativos, né? Que nem o Bandeirante em São José. A gente vai ter que ir com um time alternativo, não adianta. A maioria dos atletas jogaram ontem 99 minutos, né? Agora pega uma viagem de 600 quilômetros, como que a gente vai fazer? A gente não pode, eu tô com 4 jogadores que já tiveram lesão muscular, entendeu? A gente está com um problema sério aqui para essa partida contra o São José, e sabendo do poderio de São José, né, que é uma das equipes mais tradicionais, não só do futebol paulista, mas como do futebol brasileiro. E tem um grande presidente aí, um grande gestor, né, que são meus amigos, o Celso, o Robertinho. Então, a gente sabe que a gente vai enfrentar uma equipe muito forte, uma camisa de peso, e dessa forma que eu estou te falando, né, com um time alternativo. Maravilha. Presidente, infelizmente não temos mais tempo, mas eu quero agradecer muito a sua participação ao vivo com a gente. Boa viagem aí para vocês, do elenco. Cheguem bem aqui a São José dos Campos e amanhã façam um bom jogo e vençam o melhor futebol. Grande abraço, bom jogo amanhã. Valeu, um grande abraço a vocês, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Conversamos com Ademir Bizi, presidente do Bandeirante de Birigui, está em viagem, vindo a São José dos Campos, gentilmente nos atendendo aqui dentro do Parada dos Esportes. Agora, 4h30, vem aí, Repórter CBN. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar.
Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h33 em São José, sempre falando de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Só tem gostosura na Padaria Flor de Pê. 33, repita, 33 do primeiro tempo. Corinthians vai vencendo o Inter de Limeira, quartas de final do Campeonato Paulista. Gol de Fagner. Corinthians 1, Inter de Limeira 0. Quem vencer já passa direto para as semifinais. E o Corinthians já com 1-0 neste primeiro tempo. Tá certo? 4h34. Deixa eu fiquei devendo aqui, eu falei do futsal masculino por ordem cronológica, porque o jogo foi na sexta-feira. No sábado tivemos a estreia do São José Futsal Feminino no novo Futsal Feminino Brasil. É um novo campeonato que foi criado, jogo interessante para o São José. O jogo foi no sábado, 14h, e o São José perdeu para o Cianorte do Paraná. Gol de Tatinha contra, o jogo pau a pau, pegado. Qualquer uma das duas equipes poderia sair com a vitória, e numa infelicidade, numa bola trançada ali, a Tatinha acabou escorregando para tentar tirar a bola, bateu nela, matou a goleira do São José. 1-0, placar final para o Cianorte, mas foi um bom jogo, bem movimentado. A Tatinha contra. O próximo jogo do São José, dia 22, 5h, fora de casa, contra o Sumove do Ceará. Tá certo? E pra gente fechar as informações dos outros esportes, o futebol feminino. Eu falei do futsal, agora o futebol feminino. No domingo, dia das mães, o São José foi até o estádio da Gávea pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentar o Flamengo e ficou no empate em 2-2. A Rafaela abriu o placar para o Flamengo, a Fernanda Tipa empatou, a Rafaela fez 2-1 para o Flamengo e a Letícia Fagundes empatou para o São José, 2-2. Com esse resultado, o São José permanece na 9ª posição com 7 pontos agora. O Flamengo está na uma posição abaixo do São José, em 10º, com 6 pontos ganhos, tá certo? O próximo jogo do São José já é na quinta-feira, 8h, estádio Martins Pereira, quando recebe nada mais, nada menos que o Corinthians, atual 3º colocado na tabela. O Corinthians que soma 13 pontos. O líder é o Palmeiras com 14, em segundo o Santos, o futebol paulista dominando o Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder 14, Santos segundo 14, em terceiro o Corinthians com 13 e em quarto o São Paulo. Os 4 grandes de São Paulo liderando o Campeonato Brasileiro, tá certo? E o Corinthians vai enfrentar o São José enfrentando o Corinthians. 4h36 agora, o momento mais esperado deste programa, o momento em que Valtencir pede passagem para desfilar o seu conhecimento.
Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Um grande abraço, amigos do nosso Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale. Você falava aí do São José Futebol Feminino e confirmando, né? Afinal de contas, é um jogo interessantíssimo. Na quinta-feira, às 20 horas, São José vai receber o Corinthians. Vai fechar a 8ª rodada da primeira fase, que é aquela fase na qual os 15 times se enfrentam em turno único. Os 8 melhores avançam às quartas de final, os 4 piores são rebaixados à Série A2, que é a segunda divisão nacional, e os 4 intermediários ali, pelo menos são eliminados, mas garantem permanência na divisão de elite. Ou seja, é o campeonato mais difícil que tem, porque o Brasileirão masculino tem 20 times, né, Vieira? 8 se classificam no feminino, 4 caem no masculino e 4 também caem no feminino. Só que no feminino são 16 times, tem 4 times a menos. Então, seria importantíssimo São José pelo menos segurar o Corinthians, somar mais um ponto, se não der para ganhar, pelo menos não perder, viu, Vieira? Meu caro Valtencir Vicente, só uma pequena correção, Valtencir, essa daí será a 7ª rodada, não é isso? Ah, é verdade, é a 7ª rodada, perfeito. Muito obrigado pela correção. A 8ª rodada é depois da 7ª. Agora é a 7ª, Vieira. A 7ª é depois da 6ª e antes da 8ª, não é isso? Bom, em época de pandemia andaram invertendo umas coisas aí, né? Ajeitando o calendário no Paulistão, né? Mas no final das contas, na hora que você pega a tabela, é tudo assim mesmo. 5ª, 6ª, 7ª e daí por diante, né? Não tem jeito. Sendo 6ª, 7ª ou 8ª rodada, o que interessa é que o futebol feminino jogará na quinta-feira contra o Corinthians. Não é isso, Valtencir? É verdade. Azar da rapinagem internacional, Vieira. 4h39, esse é o divertido, Valtencir Vicente. Valtencir Vicente, divertido. Ontem foi o resultado do jogo. São José bateu o Barretos de virada, e de virada é mais gostoso, diria o poeta, não, Valtencir? Olha aí, sem dúvida nenhuma, Vieira, além do resultado de virada, coisa e tal, a atuação do time, né? No segundo tempo, São José deu uma encurralada no Barretos, que o Barretos não conseguia atravessar o meio campo, né? Não teve um único ataque perigoso o time da casa. O técnico fez 3 substituições no intervalo, depois tirou um desses jogadores que entraram, tentou fazer com que o Barretos pudesse criar alguma opção ofensiva, mas não teve jeito. São José não só pressionou, como também neutralizou qualquer tentativa de contragolpe da equipe da casa. E você jogar naquele estádio Fortaleza, no qual o Barretos está muito mais acostumado também com as condições do gramado, sempre foi algo complicado, algo difícil. E o São José ontem impressionou pelo segundo tempo que fez, venceu merecidamente por 2-1, o segundo gol até que demorou para sair, a bola não entrava, o goleiro dos caras quase que ainda defendeu a cabeçada do Anderson Magrão no segundo gol, mas no final das contas a vitória foi alcançada e principalmente a reabilitação. São José vinha de uma trombada levada naquele jogo de sexta-feira à noite contra o Primavera, ainda tomou uma cacetada, 4-1, tomou 4 gols com 27 minutos de partida e precisava dar uma resposta, né? Qual seria o São José de ontem em Barretos? Aquele que apanhou do Primavera ou que antes de apanhar do Primavera havia aplicado uma goleada espetacular no Olímpia, aqui no Martins Pereira. Então agora, com essa vitória, pelo menos as coisas parecem voltar ao normal. Se o São José embalar em uma sequência de bons resultados, aqueles 4-1 lá contra o Primavera serão o chamado acidente de percurso, Vieira Júnior. Tá certo, então o Barretos abriu o placar aos 6 minutos, como o Valtencir já falou, numa falha do goleiro do São José, foi sair jogando, saiu errado, e ainda o Carmo até falou na transmissão ontem que dava pro goleiro pegar o chute de fora da área, era defensável, não é que dava para pegar, era defensável, acabou passando, faz parte, acontece, segue o jogo. São José conseguiu um empate aos 24 ainda do primeiro tempo com o Oliveira, no rebote do goleiro da equipe do Barretos, e depois o Santiago também no rebote do goleiro, aliás, ele fez uma bela defesa na cabeçada, mas aí o Santiago esperto aos 36 do segundo tempo, balançou as redes do gol do Barretos. Então, pra gente ilustrar um pouquinho, o pessoal gosta de ouvir gol, e gol na voz do Paulo Roberto de Paula é sempre bom. O primeiro, o Oliveira balançou a rede, e o Paulo Roberto de Paula narrou assim:
Tocou pela meia para Gilcinho, para chutar, chegou, bateu pro gol, bola defendida, sobrou para Oliveira tocar. Tá na rede! Gol! Vai, glorioso esquadrão. Esse foi o primeiro gol da Águia, o gol do nosso querido Oliveira. Mas o segundo gol, o gol que deu a vitória pro São José, foi marcado pelo Santiago. E o Paulo Roberto de Paula, o locutor das multidões, narrou assim. Meteu pra boca de gol, tocou na bola, Magrão, vai sobrar, vai tocar no gol. Tá na rede! Gol! Camisa 18. Tá aí o segundo gol da Águia, o segundo gol do São José, o gol que deu a vitória, o gol de Santiago, Valdecir Vicente, que não é aquele. Esse Santiago aí que andou fazendo gol também na equipe do Olímpia, nos 4-1, Santiago que aliás começou o campeonato atual da Série A3 como o único remanescente da equipe da Águia que subiu no ano passado, campeã da Bezinha, né? O Lucas Lima acabou de voltar, recontratado, mas o Santiago foi aquele contratado do elenco do ano passado, o único que ficou. E você veja que o Bandeirante de Birigui, do presidente Ademir aí com quem você conversou, e que virá amanhã, que foi o aniversário do São José nas finais festivas da Bezinha, os dois subiram juntos, 2-1 lá em Birigui, depois aqui o São José ganhou por 1-0, 9-11, 2 jogadores expulsos, aquela vitória fantástica. O Bandeirante de Birigui manteve uma base, o Yuri, lateral direito, o Gabriel Bahia, zagueiro, o Rapchan, volante, o Danilinho, meia, o Tatá, que era aquele Thailson, que no ano anterior fez barulho pelo Fernandópolis, também está mantido no time, o Elbinho acabou entrando no jogo, atacante. Então o Bandeirante manteve uma base da segunda divisão, está jogando a Série A3, tem 11 pontos ganhos. O São José, que reformulou praticamente todo o time, ficou apenas com o Santiago e agora trouxe de volta o Lucas Lima. Tem 13 pontos, tem 2 pontos a mais. Se tivesse empatado ontem com o Barretos, estaria também com 11 pontos. Ou seja, não é fácil não, tem que remar, porque é um campeonato que, se você apresentar a classificação aí, todos vão notar que nem mesmo o Noroeste de Bauru, com toda a sua estrutura, coisa e tal, no momento também não pode ficar tranquilo não, viu, Vieira? É verdade, Valtencino. Um abraço pro Tony lá em Suzano, acompanhando o nosso Parada dos Esportes, o seu Hélio sempre acompanhando, Arnaldo Machado e todo mundo ligado aqui no Parada dos Esportes, gente que vê a gente. Agora, Valtencino Vicente, a Águia do Vale ontem foi com um time um pouco modificado daquela derrota para a equipe do Primavera, e já era previsto, até porque jogo dia sim, dia não dá pra jogar todo mundo, né, Valtencino? E um detalhe, né, Vieira? Depois também daquela sacudida lá em Campinas, dos 4-1, as informações ficaram mais difíceis de serem obtidas. Por exemplo, nós destacamos que o Branquinho, meia, não atuou ontem em Barretos, suspenso por terceiro cartão amarelo, mas na realidade ele não estava suspenso não, o Branquinho segue pendurado com 2, é que ficou uma dúvida no jogo lá contra o Noroeste em Bauru, quando ele reclamou do árbitro, o cartão amarelo deve ter sido levantado para outro jogador, não deu para ver realmente na imagem, e aí o Branquinho não atuou porque foi um dos poupados, ele não estava suspenso ontem em Barretos. Ele foi poupado, também não viajaram o Denis, lateral direito, o Gutierrez, zagueiro, e o Lucas Formiga, atacante. O Oliveira, lateral esquerdo, viajou, mas começou no banco. O Janilson entrou no time e aos 10 minutos de jogo, depois do primeiro gol do Barretos e quase depois no segundo gol da equipe barretense, o Janilson já saiu, sofreu uma contusão. O Oliveira entrou e aproveitou a oportunidade. Aos 25 minutos, o Oliveira fez o primeiro gol do São José e depois virou um dos destaques da partida. Então, o São José não teve esses jogadores, não levou esses jogadores para a partida contra o Barretos, e todos eles poderão voltar agora amanhã, ou como titulares ou reservas, vai depender do técnico Renato Peixe, inclusive também o Lucas Lima.
O Lucas Lima, ele estreou contra o Primavera. Entrou no intervalo do jogo, uma substituição ofensiva, o time já perdia por 4-1, teve lá 2 chances de finalização, quase fez um gol. Aí esse jogo foi na sexta-feira à noite, aí no sábado à tarde houve um treino leve. E no treino leve, o Lucas Lima sofreu uma contusão no joelho, leve também. Mas na dúvida, porque poderia ter um problema mais grave, poderia trazer consequências daquelas que afastariam o jogador por um bom período, o São José considerou que não seria interessante colocar o Lucas Lima em campo no jogo de ontem em Barretos. Ele ficou fazendo um trabalho diferenciado e está sendo reavaliado agora à tarde. Provavelmente será liberado, ficará à disposição para a partida de amanhã. O Anderson Magrão, que por conta da reestreia do Lucas Lima no banco de reservas e com o técnico Renato Peixe mantendo a formação que havia vencido e goleado o Olímpia, o Anderson Magrão foi poupado do jogo contra o Primavera, nem viajou com a delegação. Ontem ele atuou, fez uma boa partida, participou do lance do segundo gol e agora pode ser mantido. Como tem esse negócio aí do desgaste físico, de um jogo logo atrás do outro, o próprio presidente do Bandeirante chegou a dizer que talvez alguns jogadores sejam preservados, não atuem amanhã, também não está descartada a possibilidade de algumas alterações no time do São José. O único desfalque já confirmado, aí a certeza deve ser, né? Porque agora pelo menos o time ganhou, as informações estão chegando e nós fizemos uma conferência aqui. O único desfalque confirmado será o do meio-campista Alan Lopes, que recebeu o 3º cartão amarelo do jogo de ontem lá em Barretos, Vieira. Maravilha, 4h48, Valtencini, como você já falou, um dos destaques do São José, uma das novidades do São José foi o zagueiro Arthur. Ele fez a estreia dele com a camisa do São José nessa sua segunda passagem e ele, depois do Covid, celebrou aí o resultado e fala também da sua participação no jogo. O time todo está de parabéns, fez um excelente jogo, batalhamos muito, lutamos, eu senti um pouco o ritmo ali, que foi meu primeiro jogo do campeonato, mas depois entrei no jogo, estou muito feliz de ajudar minha equipe, meus companheiros, todo mundo se empenhou demais e foi um grande jogo para nós, 3 pontos muito importantes fora de casa. O Arthur também destacou aí a importância desses 3 pontos fora de casa. Com certeza, a gente sabe que cada ponto é importante, o campeonato está muito parelho e agora que a gente entrou no G8 a gente tem que aproveitar a oportunidade, não deixar mais escapar, se manter ali e buscar cada vez mais lugares melhores ali na tabela, lá em cima, se Deus quiser. Quarta-feira a gente já tem outro desafio, a gente tem que descansar bastante agora, todo mundo está preparado, foco, a mente conta muito nesse momento, né? Um jogo depois de 48 horas, mas a gente vai descansar e se preparar bem para fazer um grande jogo contra o Bandeirantes. O Anderson Magrão, citado por você, Walter, participou do segundo gol e fez uma boa partida. Ele reconhece o empenho do time para superar as dificuldades contra o Barretos. Mas eu quero agradecer o empenho de todos. A gente sabe que aqui é difícil jogar, é um campo muito ruim, onde tem adversidades, mas a gente soube superar, a gente tem um grupo muito forte. Igual eu falei no início, a gente vai continuar trabalhando para que a gente chegue na zona de classificação e consiga classificar para o mata e a gente consiga o nosso acesso aí. Eu peço até desculpa pro pessoal aí, que às vezes o áudio tem muito burburinho aí no fundo, é que são vídeos gravados, obviamente com áudio, né, da assessoria de imprensa, vestiário, muito barulho e tudo mais, então a gente tentou melhorar o áudio aí, mas deu para ouvir o Anderson Magrão, assim também como o Arthur. O Walter, antes da gente ouvir o que disse o Renato Peixe ao final do jogo, depois dessa vitória, o Caio Ricardo Serra, um abraço para ele, tá acompanhando também, além do Luiz Lacerda. Ele perguntou, se é que dá para dizer, eu confesso que eu não vi isso, mas o Formiga viajou nesse jogo para Barretos, Valtencino? Não estava na escalação, né? Não, também foi um dos jogadores poupados. Né? Não escolhidos. Como eu falei aqui, o Denis, lateral direito. Foi só poupado, então. O zagueiro, o Lucas Formiga, atacante, nem viajaram com a delegação. Assim como o Branquinho e também o Lucas Lima. Foram 5 não relacionados para o jogo. Naquela de preservar alguns jogadores mais desgastados, como por exemplo, você falou aí do Arthur, né? O Arthur, ele foi titular junto com o Gutierrez durante os jogos treinos da pré-temporada. Sim.
né? Ele foi titular do São José em 2018, tanto que o Léo Turbo, grande zagueiro, hoje no Velo Clube de Rio Claro, virou lateral esquerdo em 2018 no São José. Sim. Aí Arthur foi para o Capivariano, depois ele foi para o Marília, campeão da Copa Paulista. Como ele contraiu o Covid, ele abriu espaço para o Douglas Mendes. E o Douglas Mendes, que jogou todas as 8 partidas já disputadas pelo São José, provavelmente será poupado agora. Eu acredito que nesse giro aí, nesse rodízio, como o Arthur voltou e bem, não está descartada a possibilidade agora de um descanso para o Douglas Mendes e o Arthur recompondo a dupla de zaga com o Gutierrez no jogo de amanhã. Mas aí tem que perguntar para o Renato Peixe, viu, Vieira? E por falar do Renato Peixe, ele comentou aí sobre a importância da vitória de ontem para o São José. Diz aí, Peixe. Não tenha dúvida disso, né? A gente joga sempre buscando os 3 pontos. Não foi diferente hoje à tarde aqui. Graças a Deus, fomos felizes nas bolas que chegamos ao gol, conseguimos 3 pontos. Agora é dar sequência, não tem muito tempo nem para comemorar, temos que descansar. E quarta-feira temos outra decisão dentro de casa. O Renato Peixe também destacou aí a superação da equipe. Ontem teve que buscar o resultado, né? Você tomar um gol, parece que passa um filme na cabeça, né? Contra o Primavera você tinha tomado 4 gols em 27 minutos. Aí com 6 minutos de jogo você toma um gol numa falha do seu zagueiro, seu sistema defensivo ali. Com certeza o jogo do Primavera veio à cabeça. Mas o Renato falou sobre a superação da equipe ontem ao virar o jogo contra o Barretos. Mas eu tenho que exaltar a superação da nossa equipe, que em nenhum momento desistiu, pegou a bola, foi de novo, foi pra cima, conseguimos um empate, conseguimos a virada. Eu acho que até poderia ter conseguido um resultado melhor, mais elástico, mas graças a Deus o objetivo foi alcançado, que foi somar os 3 pontos. Valdeci, acho que todo mundo pensou, na hora que o São José toma o gol aos 6 minutos, falei, a história do Primavera pode se repetir, mas não foi bem assim, né, Valdeci? E é bom lembrar, né, Vieira, o lance do primeiro gol, o São José estava atacando, uma bola aprofundada pelo meio, o goleiro saiu e chegou antes do atacante, até que o Thiago Santos teve uma leitura correta ali da jogada. É que ao sair para despachar a bola, em vez de dar um chutão para frente, ele quis fazer um passe, quis dar uma retomada de jogo para o São José. E nessa ele bateu fraco na bola, colocou no peito do centroavante adversário, e o Júnior Batata, do jeito que veio, matou no peito e mandou no canto. Aí o goleiro já deslocado, acabou caindo tarde e não conseguiu fazer a defesa. E aí houve um outro lance, uma triangulação na ponta direita, um passe recuado, e o Cristiano, atacante da entrada da pequena área, com todas as chances de fazer 2-0, mandou por cima do travessão. Então São José correu sim o risco ontem de ter um começo de jogo assim como foi lá contra o Primavera de Indaiatuba em Campinas. Deu sorte de escapar do segundo gol. É um recado, né? Ficar mais atento, ficar mais ligado num futebol que às vezes é tão difícil fazer 1-0, ganhar um jogo, você já dar um gol para o adversário de presente no começo é muito complicado. Mas é bom lembrar, né? Você estava acompanhando também o jogo contra o Primavera, o problema não foi ter tomado 2 gols no começo, porque logo em seguida fez um e estava jogando bem. O problema foi tomar o 3º gol e depois ficar dormindo no quarto, esperando o cara bater falta na área, né, Vieira? Aí não dá, virar com 4-1 para o segundo tempo, o adversário só entregará a rapadura se for muito ruim ou muito trouxa, né? Não tem jeito, né? Foi que nem eu falei na transmissão, se o Primavera entregasse a rapadura aquele dia, não ia mais chamar Primavera, ia chamar Outono, porque pelo amor de Deus, não tinha como, né? Agora volta em São Vicente, ontem tivemos toda a 9ª rodada com a vitória do Bandeirante, próximo adversário do São José. Bandeirante venceu o Primavera por 1-0, Bandeirante vingou nós lá, hein? 1-0 pro Bandeirante de Birigui. O Barretos perdeu pro São José 2-1, Capivariano e Penapolense 3-2 pro Capivariano, jogo movimentado por lá. Rio Preto perdeu em casa pro Marília 3-0, Batatais e Votuporanguense 0-0, Linense perdeu em casa para o Nacional da Capital 3-2, empate para Comercial e Desportivo Brasil, e o Noroeste perdeu em casa para o Olímpio. Noroeste também, isso aí não, hein? Esse Noroeste é meio enganoso, meio, não sei não, mas enfim, continua líder da competição. Noroeste líder 17 em primeiro, segundo Marília 16, terceiro Votuporanguense 16, quarto Primavera 14, quinto Linense 14, sexto Desportivo Brasil 14, sétimo Nacional 13, oitavo Capivariano com 13. Esses seriam os 8 classificados à próxima fase da competição. Em nono, Barretos com 13, em décimo São José com 13, 11º
Olímpia com 12, 12º Bandeirantes de Birigui com 11, portanto é um jogo de 6 pontos, é um confronto direto entre São José e Bandeirantes de Birigui. 13º Comercial com 10, 14º Rio Preto com 9, na zona da degola, no Z2, Batatais 15º com 7 e o Penapolense com apenas 3 pontos, é o lanterninha da Série A3, Valtencir. E aí aquele detalhe, né, Vieira, que a gente tem que destacar e é fundamental trabalhar em cima disso também, né? Depois da pandemia, a paralisação, o campeonato voltou, alguns times não conseguiram manter o embalo, como o Noroeste, outros que não estavam se acertando antes, o próprio São José tinha só 2 pontos em 3 jogos e acabou fazendo uma pontuação bem interessante na volta. Se não fosse o tropeço contra o Primavera em Indaiatuba, o São José hoje poderia estar aí com 14 pontos e dentro do G8. E só 2 pontos a 3 pontos do líder Noroeste, que tem 17. Então é um campeonato assim, muito concorrido, muito complicado. Não é porque o time ganha numa rodada que já vai ganhar na outra também. O perde-ganha vai ser constante. Um ou outro poderá aí embalar uma sequência boa de resultados e crescer agora nesse momento importante para se firmar no G8. Mas o próprio São José amanhã, se ele tropeçar contra o Bandeirante, ele será ultrapassado pelo adversário, que irá 14 pontos, continuará com 13 e os times de baixo poderão chegar e encostar. Então é um campeonato que fica muito interessante, muito concorrido e quem não souber lidar com esse negócio de viagens, de calendário apertado, de aproveitamento ao máximo do elenco, de gestão de grupo, de saber lidar com aquele jogador que nem viaja com a delegação, né? O cara não consegue nem uma vaga do banco de reservas, fica bicudo. Se não souber trabalhar com tudo isso daí, vai sofrer no final, sem dúvida nenhuma, Vieira. O cara fica bicudo, Valtencir? Ah, fica, né? O cara olha e fala, pô, mas nem no banco eu vou, pô. É complicado às vezes, né? Porque o cara tem confiança no taco, ele às vezes até se julga em condições de ser o titular do time. Mas o treinador vai lá, coloca outro e no banco ainda leva uma outra opção e não ele. Então, é absolutamente normal. E outra também, viu? Jogador que fica tranquilo quando não consegue nem banco de reservas também vai jogar baralho, né, Vieira? Valtencir Vicente, seu último destaque, Valtencir. Bom, lembrando que o jogo de amanhã será às 17 horas, acabou aquele negócio de exigência de partidas noturnas na rodada de ontem. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem, né? Tá louco, porque já amanhã 17 horas, portanto, São José e Bandeirante. Depois, no sábado, o São José viajará e jogará contra o Rio Preto em São José do Rio Preto. No São José vale destacar que o treino desta tarde pode definir ali o time para começar o jogo de amanhã, e como surgiram novidades lá em Barretos, outras novidades também não estão descartadas para a partida desta quarta-feira, Vieira. Maravilha. Valtencir Vicente, para fechar, na Arena Corinthians, o Corinthians faz o segundo ou a Inter de Limeira empata? Eu acredito que o Corinthians ainda fará o segundo gol, mas esse time do Corinthians aí é meio esquisito, viu, Vieira? Tem que tomar cuidado. É em o ruim e o pior, que os dois são ruins demais, o Corinthians, mas o Corinthians a camisa já ajuda, favorece, mas é muito ruim os dois, pelo amor de Deus. Valtencir Vicente, grande abraço, obrigado. Até amanhã, sigo de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Valeu, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, e o nosso querido Edson Ramiro, que passou o cabelo na régua, ele gostou do em o ruim e em o pior, mas é ruim demais, nossa senhora, que fase a do Corinthians. O Inter de Limeira, a gente sabe, luta com as armas que tem, né? Mas é fraco também o time. Bom, com a participação do Valtencir Vicente, a gente coloca um ponto final no Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produto Century, Rua Rubião Júnior 316, do centro da cidade. Ligue 39415853 ou 996300598, esse é o zap da Central das Antenas. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Milclean, paixão por cuidar, e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. De minha parte, um grande abraço para você, continue com a Rádio CBN, vem aí o repórter CBN, na sequência o ponto final com Alegre Serelepe, Rodrigo Bocardi e Carolina Moran, com os trabalhos técnicos do Edson Ramiro. Grande abraço, até amanhã na Jornada Esportiva para São José e Bandeirante de Birigui. Grande abraço, até lá, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. De CBN, top de 5 segundos.